Aos 24 anos, Pedro Neto já viveu mais quedas do que muitos jogadores em toda uma carreira. Quando o seu nome começou a ecoar como o novo extremo explosivo de Portugal, poucos imaginavam que, por trás da velocidade e do talento, existia uma história marcada por dor, silêncio e decisões que quase o afastaram definitivamente do futebol. Lesões graves, meses de solidão, promessas interrompidas e uma pressão invisível que crescia a cada jogo não disputado. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? Quem esteve presente quando o corpo falhou e a confiança desapareceu? E por que motivo o seu percurso na Premier League esteve tão perto de se transformar num pesadelo irreversível? Agora, longe dos holofotes fáceis, a história de Pedro Neto revela sombras que poucos ousaram contar. E é aqui que tudo começa. Chegou o momento de entrar na sua jornada mais dura. Começamos com o número 5. Número 5. A primeira grande lesão, o início das sombras. Quando Pedro Neto chegou à Premier League, ainda muito jovem, o discurso era claro: talento puro, explosão rara, futuro garantido na seleção portuguesa. No Wolverhampton, via-se nele não apenas um extremo rápido, mas uma promessa de liderança a médio prazo. Porém, foi exatamente nesse momento de crescimento que surgiu o primeiro golpe silencioso, uma lesão grave que mudou tudo. Não foi apenas uma questão física. Insiders do clube lembram que a lesão no joelho, surgida quando Neto começava a ganhar ritmo e confiança, foi um choque psicológico profundo. Treinos interrompidos, semanas transformadas em meses e a sensação cruel de ver o futebol continuar sem ele. Enquanto os colegas viajavam, jogavam e evoluíam, Pedro Neto ficava sozinho no ginásio, preso a exercícios repetitivos e à incerteza. Testemunhas internas relatam que nos primeiros meses o jogador manteve uma postura positiva em público, mas nos bastidores a história era diferente. Havia frustração, noites mal dormidas e um medo crescente. E se o meu corpo não aguentar este nível? A Premier League não espera por ninguém. E cada jogo perdido parecia afastá-lo do protagonismo que lhe tinha sido prometido. O momento mais duro chegou quando, já perto do regresso, surgiu uma recaída. Um pequeno sinal no treino bastou para travar tudo novamente. Segundo pessoas próximas, foi aí que Pedro Neto percebeu que o talento por si só não garante nada. O futebol moderno é impiedoso com quem falha fisicamente. As consequências foram imediatas. O lugar no 11 deixou de ser garantido. A confiança do treinador passou a ser cautelosa. E o nome de Pedro Neto começou a ser associado não apenas ao potencial, mas também à fragilidade. Para um jovem de pouco mais de 20 anos, essa etiqueta pesa como um fardo invisível. A partir desse ponto, a carreira de Pedro Neto deixou de ser apenas uma promessa em ascensão. Tornou-se uma luta diária contra o próprio corpo, contra o tempo e contra a dúvida. E essa foi apenas a primeira sombra. Número 4. A pressão silenciosa da Premier League. Quando Pedro Neto finalmente voltou aos relvados, muitos acreditaram que o pior já tinha passado. Mas, na Premier League, regressar não significa recomeçar do zero. Significa provar, jogo após jogo, que ainda se pertence ao mesmo patamar. E foi exatamente aí que surgiu uma nova sombra, menos visível, porém mais corrosiva. A pressão constante. Insiders do Wolverhampton revelam que o ambiente em torno de Neto mudou subtilmente. Já não era apenas o jovem talento protegido pelo entusiasmo. Agora, era o jogador que precisava de justificar cada minuto, cada aposta médica, cada renovação de confiança. O futebol inglês não tem paciência para histórias inacabadas. Quem hesita, perde espaço. Nos treinos, segundo testemunhos internos, Pedro Neto mostrava qualidade, mas também prudência excessiva. Evitava certos movimentos. Travava sprints no último segundo. Protegia o corpo de forma quase inconsciente. Essa cautela, compreensível para quem regressa de uma lesão grave,
começou a ser interpretada como falta de agressividade. E nesse campeonato, essa leitura é fatal. A situação agravou-se quando surgiram comparações. Outros extremos mais jovens, fisicamente mais disponíveis, começaram a ganhar protagonismo. Nos bastidores, comentava-se que Neto tinha talento superior, mas não a mesma fiabilidade. Uma palavra dura, mas recorrente: disponibilidade. No futebol moderno, estar apto vale quase tanto quanto ser brilhante. O momento mais delicado ocorreu quando, após um jogo discreto, Pedro Neto saiu mais cedo, visivelmente frustrado. Pessoas próximas contam que, nesse dia, ele sentiu algo diferente. Não era dor no joelho, era medo. Medo de voltar a falhar, medo de arriscar, medo de desaparecer lentamente. As consequências foram profundas. A confiança oscilava. Um bom jogo era seguido por 2 apagados. Cada erro parecia maior do que realmente era. E pouco a pouco, o peso mental começou a rivalizar com o físico. Para um jogador que vive da explosão, perder a liberdade é perder a essência. Pedro Neto já não lutava apenas para jogar bem. Lutava para acreditar que ainda podia ser ele próprio. E essa batalha interna estava longe de terminar. Número 3. A sombra da seleção nacional. Para qualquer jogador português, vestir a camisola da seleção não é apenas um sonho, é um julgamento público. No caso de Pedro Neto, esse sonho transformou-se lentamente numa nova fonte de tensão. Cada convocatória era aguardada com esperança, mas também com ansiedade, porque quando o talento é conhecido e a continuidade não aparece, as dúvidas multiplicam-se. Pessoas próximas do jogador relatam que Neto sentia um peso particular sempre que o tema seleção surgia. Não era apenas competir por um lugar. Era a comparação constante com outros extremos portugueses, mais regulares, mais presentes nos grandes palcos. Nos bastidores, comentava-se que Pedro Neto tinha algo diferente, mas faltava-lhe sequência. E no futebol de alto nível, a sequência define carreiras. Durante os estágios, segundo testemunhas internas, o ambiente era profissional, mas exigente. Cada treino parecia uma prova. Cada decisão do selecionador era analisada ao detalhe. Para um jogador que vinha de períodos longos de paragem, a sensação era clara. Não havia margem para errar. Um jogo discreto podia significar meses fora das escolhas. O momento mais delicado aconteceu após uma convocatória seguida de poucos minutos em campo. Para o público, foi apenas uma opção técnica. Para Pedro Neto, foi um sinal duro. Insiders afirmam que, nesse período, ele começou a questionar o próprio caminho. Se nem no clube conseguia continuidade, como poderia afirmar-se a nível internacional? As consequências não foram imediatas, mas profundas. A confiança oscilava entre a ambição e a frustração. A ideia de representar Portugal, que antes alimentava o sonho, passou a carregar pressão emocional. Cada jogo no Wolverhampton já não era apenas por si, era uma audição para algo maior. A seleção, que deveria ser o auge, tornou-se um espelho cruel das suas fragilidades momentâneas. Pedro Neto percebia que o talento estava lá. Mas o tempo não esperava. E num país rico em extremos, a paciência é curta. Nesse ponto, a sua carreira entrou numa fase decisiva. Ou encontrava estabilidade e confiança, ou corria o risco de se tornar apenas mais um nome promissor que nunca cumpriu tudo o que prometeu. Número 2. O corpo contra a mente. Depois de tantas paragens forçadas, Pedro Neto entrou numa fase em que o maior adversário já não era a lesão em si, mas a relação com o próprio corpo. Médicos, preparadores físicos e pessoas próximas relatam que, clinicamente, estava apto. Mas no futebol de alto rendimento, estar apto não significa estar livre. Nos treinos, segundo relatos internos, havia dias em que Neto parecia solto, explosivo, confiante. Em outros, bastava um contato mais forte para que surgisse uma hesitação quase imperceptível. Não por dor real, mas por memória. O corpo lembrava-se do trauma,
mesmo quando a mente tentava seguir em frente. Insiders revelam que essa luta interna raramente era verbalizada. Pedro Neto não era de expor fragilidades. Preferia trabalhar em silêncio, prolongar sessões de recuperação, chegar mais cedo e sair mais tarde. Mas esse esforço invisível cobrava um preço psicológico elevado. Cada sprint era um teste, cada jogo completo, uma vitória íntima. O ponto mais crítico surgiu quando, após uma sequência positiva, uma pequena sobrecarga voltou a afastá-lo temporariamente. Não foi uma lesão grave, mas o impacto emocional foi devastador. Pessoas próximas afirmam que, nesse momento, Neto sentiu que estava preso num ciclo impossível de quebrar. Sempre que começava a ganhar ritmo, algo surgia para o travar. As consequências refletiram-se no campo. A tomada de decisão tornou-se mais conservadora. Menos risco, menos improviso. Para um jogador cuja principal arma sempre foi a imprevisibilidade, essa contenção era quase uma traição ao próprio estilo. E os observadores não perdoam. O comentário era recorrente. Já não é o mesmo. Pedro Neto sabia disso. E essa consciência pesava. Não por falta de ambição, mas por excesso de autocrítica. Ele sentia que precisava de provar algo constantemente, não apenas aos outros, mas a si próprio, que ainda podia confiar no corpo, que ainda podia competir ao mais alto nível. Nesse momento, a carreira de Pedro Neto chegou a um ponto de ruptura silenciosa. Ou encontrava uma forma de reconciliar mente e corpo, ou corria o risco de se perder definitivamente entre promessas e recaídas. E foi aí que tudo começou a mudar. Número 1. A reinvenção forçada. Houve um momento em que Pedro Neto percebeu que insistir em ser exatamente o mesmo jogador de antes poderia destruir a sua carreira. Não foi uma conversa pública, nem uma declaração dramática. Foi uma conclusão silenciosa, construída entre sessões de fisioterapia, análises médicas e jogos vistos do banco. Para sobreviver ao mais alto nível, ele teria de mudar. Insiders do clube relatam que essa fase marcou uma viragem clara. Neto começou a adaptar o seu jogo. Menos dependência do sprint constante, mais leitura de espaços, mais inteligência posicional. Não era abdicar do talento, mas redistribuí-lo. Uma decisão difícil para alguém que sempre foi definido pela explosão física. Nos treinos, observadores notaram uma maturidade diferente. Menos ansiedade, mais controle emocional. Ele escolhia quando acelerar, quando soltar a bola, quando proteger o corpo. Essa transformação não foi imediata nem isenta de críticas. Houve quem dissesse que Pedro Neto tinha perdido intensidade. Mas, nos bastidores, sabia-se que era uma escolha consciente. O momento simbólico dessa reinvenção aconteceu num jogo em que, sem ser o mais rápido em campo, foi o mais decisivo. Um passe no tempo certo, uma leitura antecipada, uma ação que não aparece nos highlights tradicionais. Pessoas próximas afirmam que, após esse jogo, Neto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alívio. As consequências foram profundas. A confiança começou a regressar, não baseada na força física, mas no entendimento do jogo. O medo de se lesionar não desapareceu completamente, mas deixou de comandar as decisões. Pela primeira vez em muito tempo, Pedro Neto jogava sem lutar contra si próprio. Essa reinvenção não o transformou num jogador diferente, tornou-o num jogador mais completo. Alguém que sobreviveu às próprias sombras e encontrou uma nova forma de existir num futebol que raramente perdoa fragilidades. Mas a história ainda guardava um detalhe que poucos conheciam. Um episódio revelador, mantido em silêncio durante meses, que mudou definitivamente a forma como Pedro Neto via a sua carreira. Foi apenas muito mais tarde que um detalhe veio à tona. Um episódio guardado longe das câmaras, conhecido apenas por um círculo restrito. Insiders revelaram que, durante um período crítico de recuperação, Pedro Neto recebeu um conselho direto e duro de alguém do próprio clube.
Não era uma crítica pública, mas uma frase simples, dita em privado. Se continuares a lutar contra o teu corpo, ele vai ganhar. Essa frase atingiu-o como um choque. Não por ser cruel, mas por ser verdadeira. Pela primeira vez, Pedro Neto deixou de ver as lesões como inimigas externas e passou a encará-las como sinais. Sinais de que precisava de mudar a forma como competia, como treinava, como se exigia. Testemunhas afirmam que naquela semana ele recusou voltar antes do tempo, mesmo sentindo-se pressionado. Foi uma decisão rara num futebol onde provar força é quase obrigatório. Pela primeira vez, escolheu proteger o futuro em vez de agradar no presente. O twist foi esse. Não houve explosão nem declaração dramática. Houve maturidade. E num ambiente onde muitos quebram por orgulho, Pedro Neto sobreviveu por lucidez.